Já vamos para nossa conexão direta com Brasília. Túlio Amâncio está com a gente, tem muito assunto, hein, Túlio? Boa tarde para você. Oi, Adriano. Oi, Fábio. Boa tarde para todo mundo. Muito assunto e, digamos, um aceno de paz muito importante, viu? Começar falando disso, então. A gente viu, diante das câmeras, quando acabou a reunião entre o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o secretário de governo, a gente viu uma coletiva, eles lado a lado, e ali houve uma explicação. Mas a gente não viu uma cena nos bastidores, que é um aperto de mão com o Bolsonaro, que aconteceu, e o Túlio tem as informações pra gente. Isso aconteceu de verdade, né, Túlio? Real, oficial, e foi depois dessa coletiva de imprensa. O que aconteceu foi o seguinte: o Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a Luísio Mercadante, o pessoal que vai participar da transição do novo governo, foi se encontrar com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que fica à frente por parte do atual governo, fica à frente da transição. Depois desse encontro, que foi considerado proveitoso por parte de Alckmin, houve a fala dele com a imprensa e ele estava indo embora. Quando ele estava indo embora, um assessor de Bolsonaro foi até o carro e falou: opa, vem aqui, por favor. E aí Alckmin entrou novamente no Palácio do Planalto, subiu até o gabinete do presidente da República e aí Bolsonaro o cumprimentou. Eu conversei com assessores de Bolsonaro agora há pouco, que me disseram que rolou um aperto de mão e que Bolsonaro se colocou à disposição para o que Alckmin precisar durante essa transição. Então, é importante frisar que o Bolsonaro saiu do Alvorada só para isso, tá? Ele ficou no Palácio do Planalto nem 10 minutos. Enquanto o Alckmin falava, Bolsonaro chegou, recebeu Alckmin, Alckmin foi embora e depois Bolsonaro voltou para o Palácio da Alvorada. Então, uma sinalização muito importante nesse momento aqui em Brasília, Adriana e Fábio. Sim, Túlio. É curioso porque a gente se surpreende com o que nem deveria ser surpresa. Essa é a verdade. O ritual de praxe, de rotina, é que isso, inclusive, já tivesse acontecido. Hoje é quinta-feira. A gente se surpreende porque chegou um momento da polarização e do clima difícil que você nem imaginava que isso acontecesse. Que ótimo que aconteceu. É isso que tem que ser. Um presidente que deixa o cargo, que deixa o poder, passando o bastão para a equipe que vai chegar. No caso, não foi para o presidente eleito Lula, mas para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que está à frente desse processo de transição. Isso também mostra o quanto foi acertada a decisão de escolher o Alckmin para estar à frente desse processo de transição, para que ela seja feita com moderação, como deve ser. Que bom, vamos falar então do que foi conversado aí nessa primeira reunião, justamente porque a dificuldade agora é que nós estamos no finalzinho de 2022 com um orçamento elaborado pela equipe do atual presidente Jair Bolsonaro, com todas as promessas feitas pela equipe e pelo próprio presidente eleito Lula, e não tem dinheiro para continuar com tudo. Por exemplo, o que é mais urgente? O Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, no valor de R$600. No orçamento tem previsão para R$400. Vocês se lembram, quando foi aprovado o auxílio, ele só vai até dezembro nesse valor. Então, esse é um dos principais pontos para que a decisão seja tomada. E aí, tem que votar em novembro ainda o orçamento para que consiga fazer o pagamento em janeiro sem nenhum tipo de interrupção. Como é que foram essas negociações para que haja orçamento, dinheiro no orçamento para seguir em frente com o auxílio que vai voltar a ser Bolsa Família? Túlio. Esse início dessa negociação, Adriana, tem a ver com esse périplo que Alckmin está fazendo hoje aqui em Brasília. Agora, por exemplo, eu estou aqui bem em frente ao Tribunal de Contas da União. Daqui a pouquinho começa uma reunião de ministros do TCU, Bruno Dantas, o presidente do TCU, com Alckmin e parte dessa equipe de transição. Porque o Tribunal de Contas da União vai fazer o acompanhamento desse processo, vai fazer uma fiscalização para que, de fato, o atual governo não deixe de passar nenhuma informação para o governo que vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2023. Antes de vir para cá, houve esse encontro que eu falei para vocês com o Ciro Nogueira e acabou sendo com o Bolsonaro também. E mais cedo, o Alckmin esteve com o relator do orçamento, né, o senador Marcelo Castro, do MDB, e aí que foi discutido essa questão da grana, como manter essa promessa de Lula de ter, de fato, de forma definitiva,
o Auxílio Brasil de R$600 e não de 400, como é o valor realmente dele, né? Esses 200 são temporários. O que foi entendido ali entre eles é que não tem dinheiro para isso, de fato não tem. Então será necessário estourar o teto, passar do teto de gastos, que é a âncora fiscal que atualmente está em vigor no nosso país. Pode mudar? Pode surgir outra âncora? Pode, mas de fato no momento é essa que está valendo. O que ficou conversado então? Eles vão entrar com uma PEC pedindo autorização para um gasto suplementar, gastar acima do teto para manter este Auxílio Brasil de R$600, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, e outros programas que não entraram em detalhes de quais programas seriam esses. Eles falaram só programas sociais importantes, entre eles o Auxílio Brasil. Quanto que vai precisar a mais para manter o Auxílio Brasil de R$600? Ainda é um mistério, isso vai ser definido até semana que vem. Na segunda-feira, Alckmin vai se encontrar com Lula, vai definir algumas questões da transição, os 50 nomes indicados, eles vão definir também este valor. Conselheiros da área econômica, Alckmin e Lula. E na terça-feira, Alckmin já chega aqui em Brasília com essa sugestão de valor, vai se reunir novamente com o relator geral do orçamento, e na quarta-feira ele deve se encontrar com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, justamente para garantir e tentar viabilizar essa mobilização para que essa PEC seja aprovada este ano, para que a partir de janeiro esse valor de R$600 seja mantido. Adriano e Fábio.